conselhos não doessem mais. Diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga... Fala pessoal, aqui quem vos fala é Santiago, iniciando aqui mais uma aula, nosso podcast de filosofia. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco do surgimento da filosofia. Como é que se deu essa quebra com o pensamento mitológico? Como é que as pessoas começaram a pensar filosoficamente? Só relembrando um pouco da aula passada, onde nós falamos aí um pouco sobre mitologia, nós vimos que a mitologia ela é um tipo de cultura, um tipo de religião que foi identificado nos gregos antes do surgimento da filosofia. Estamos falando aí de mais de 3.000 anos atrás. Uma das características da mitologia é que nós tínhamos a existência de vários deuses, que é o que nós conhecemos como politeísmo, né? A crença em vários deuses. A palavra poli significa vários. Agora, na mitologia, assim como em qualquer religião do mundo, nós não temos a necessidade de provar aquilo que você acredita. Deus, ele não precisa descer e aparecer na sua frente para você acreditar nele. Nós acreditamos, né, aqueles que acreditamos simplesmente por meio de uma palavrinha de 2 letras que se chama fé. Então a fé seria você acreditar em algo que você não pode ver, mas sabe que existe, você tem certeza. E no caso dos gregos, dedicavam grande parte da vida deles a fazer coisas, a provar a sua fé de diversas maneiras. Esses deuses que os gregos acreditavam, eles não eram como o Deus cristão que nós conhecemos, né? Um Deus cristão que é justo, bondoso e que faz as coisas para ajudar o ser humano. Os deuses gregos, eles também ajudavam os seres humanos, mas eles tinham uma característica que nos aproximava muito deles, né? Os deuses gregos, eles não eram bonzinhos o tempo todo. Eles tanto amavam como odiavam. Eles tanto faziam o bem como faziam o mal. Cientificamente, a gente pode dizer que os deuses gregos eles tinham características antropomórficas. Eles eram parecidos com os seres humanos, tanto fisicamente como emocionalmente também. Então, né, nós temos aí diversos deuses que vão justificar a existência dos sentimentos, dos fenômenos da natureza e vão justificar também os acontecimentos gerais da vida. E tudo isso sem a necessidade de provas. Uma criança que pergunta à sua mãe de onde vem a chuva, ou de onde vem os raios, ou qual é a origem do sol, ou por que uma semente se torna uma planta, receberá como resposta em todas essas perguntas, Deus. A semente ela se torna planta porque Deus ou os deuses permitem. Chove porque os deuses permitem. Tudo acontece porque os deuses permitem. Então, nesse sentido, toda a vida dos deuses, aliás, toda a vida das pessoas seria baseada nos deuses. E aí, pessoal, a gente vai ter, através da mitologia, explicações definitivas que são dadas para tudo. Afinal de contas, quando a mãe diz para a criança, olha filha, chove porque Deus manda. Com essa resposta, não tem mais o que você perguntar. Tudo aquilo que acontece é porque os deuses querem. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, rapaz, como é que a filosofia vai nascer em meio a esse contexto tão fechado? Em meio a esse contexto de fé, em meio a esse contexto de certeza. A palavra filosofia, pessoal, ela vai significar, né, ela vai ter a sua origem
em duas palavrinhas: philo, que significa amor, e Sofia, que significa sabedoria. Então veja que bonitinho, ó. A palavra filosofia, ela significa nada mais, nada menos do que amor à sabedoria. Então o filósofo, ele é alguém que busca a sabedoria. O filósofo, ele é alguém que vive muito desconfiado de todas as coisas. O filósofo, ele é alguém que duvida sempre de todas as coisas. Aí a gente percebe que se a filosofia é dúvida e a mitologia é certeza, são duas coisas que não vão se misturar. A gente percebe que essa é uma mistura heterogênea, assim como água e óleo. E que das duas, uma. Ou você acredita na filosofia, você vive filosoficamente, ou você acredita na mitologia, assim, falando de uma maneira bem didática, né? É lógico que na época a gente ainda vai ter, mesmo com a criação da filosofia, uma forte influência da mitologia. As duas, elas vão conviver juntas durante muito tempo. Agora, os primeiros filósofos foram aquelas pessoas que começaram a desconfiar dessas explicações dadas pela mitologia. Afinal de contas, se você chega para alguém e pergunta: rapaz, por que chove? Aí a pessoa vai responder: rapaz, é porque Deus manda. Tá bom. Algumas pessoas que têm fé vão acreditar nisso, certo? E até mesmo pessoas que não têm, porque naquela época não se tinha recursos suficientes para provar outra coisa, né? Não se tinha telescópio, não se tinha computador, não se tinha nada. E aí muitas pessoas foram acreditando, mas chegou um tempo que algumas pessoas começaram a desconfiar. Rapaz, mas será que a chuva, ela vem mesmo dos deuses? Será que eles são os responsáveis mesmo por tudo? Será que tudo que acontece na nossa vida, até o que a gente sente, é culpa dos deuses? E aí esses primeiros homens, eles decidiram ir até a natureza para tentar descobrir, para tentar desvendar como é que a natureza funcionava. Agora lembrem, eles não tinham muitos recursos. Eles não tinham bússola, eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham era o próprio corpo e a sua capacidade de pensar. E foram através dessas duas coisas, do corpo, capacidade de pensar, que os primeiros filósofos surgiram. Eles entraram na natureza para tentar desvendar o seu funcionamento e ficaram somente observando durante horas, dias, semanas, meses, anos, buscando compreender como é que a natureza funcionava. Então, os primeiros filósofos tiveram como objeto de investigação a natureza. Talvez por esse motivo, os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos naturalistas, ou filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos. A gente aprendeu nas nossas aulas presenciais que a história da filosofia da Grécia Antiga, ela é marcada pela existência de um filósofo que é Sócrates. Então aquilo que veio antes de Sócrates, a gente vai chamar de pré-socrático, ok? Aquilo que aconteceu durante a vida de Sócrates, a gente vai chamar de clássico. E aquilo que aconteceu após a vida de Sócrates, a gente vai chamar de pós-socrático ou helenístico. Então os filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, foram aqueles que queriam desvendar como a natureza funcionava. Porque eles estavam começando a desconfiar, começando a duvidar de que a natureza era governada pelos deuses.
Eles, através da observação, perceberam que talvez a natureza tivesse um funcionamento próprio. Então eles começaram a observar. E eles começaram a perceber que algumas coisas dava para explicar cientificamente. A chuva, por exemplo, é perfeitamente explicável por meio do ciclo da água. A água que evapora, o vapor sobe, se condensa nas nuvens e quando bate uma frente fria, volta de novo para a terra em forma de água. A semente, ela não cresce simplesmente porque os deuses querem. Existe um determinado solo, existe a necessidade ou não de regar essa planta todos os dias, existe a posição que a planta ocupa, se está no sol, se está na sombra. Existe uma ciência que explica isso. Não é simplesmente a ação dos deuses. Então esses primeiros filósofos, eles se debruçaram a tentar compreender a natureza. Mas mais do que isso, eles tentaram responder à pergunta: de onde viemos? Qual é a origem de tudo? Por que nós estamos aqui? Se a nossa origem, se a origem da natureza não está em Deus, ela está em quê? Então os filósofos pré-socráticos queriam encontrar o fundamento da vida, o fundamento do universo e da natureza, sem recorrer ao sobrenatural. Eles estavam cansados daquelas respostas que atribuíam aos deuses tudo. Então eles decidiram uma coisa: a partir de então, a gente vai buscar outras respostas. A única resposta que a gente não vai aceitar é Deus, que Deus é responsável por tudo. Não. A gente tem o nosso corpo, a gente tem o nosso pensamento, e através dessas duas coisas, a gente vai tentar descobrir de onde a gente veio, de onde a natureza surgiu. Em outras palavras, os filósofos pré-socráticos buscavam encontrar a arqué. O que é arqué? É o elemento que dá origem. Buscavam encontrar a arqué da physis. O que é physis? Natureza. Então presta atenção, você que está me ouvindo. Os filósofos pré-socráticos buscavam a arqué da physis e do cosmos. O que é que significa cosmos? O universo. Então presta atenção. Tá ficando interessante, ó. Os filósofos pré-socráticos buscavam encontrar a arqué, elemento que dá origem, da physis, natureza, e cosmos, universo. Então os filósofos pré-socráticos queriam encontrar o elemento que dá origem à natureza e ao universo. O mais interessante da filosofia, pessoal, é que cada filósofo ele possui um pensamento diferente sobre determinado assunto. O mais interessante é que a gente não precisa escolher quem é o que está mais certo ou escolher a teoria que está mais certa. Mas é justamente para a gente perceber que na vida a gente vai ter essa pluralidade de ideias que tem que ser respeitada. Essa diversidade de pensamento. Ok? E a gente vai enxergar muito isso com os filósofos pré-socráticos. O primeiro filósofo que se tem notícia é um indivíduo chamado Tales de Mileto, muito famoso também na matemática. Tales de Mileto, ele viveu durante anos no Egito. E ao caminhar pelo Egito, ele percebeu muitos problemas de seca, muitos animais morrendo, muitos povos que tinham que caminhar quilômetros atrás de água. E o Tales percebeu que exatamente nos locais onde tinha água, tinha também vida. Os animais bebiam, as pessoas podiam plantar, então você tinha uma vida ordenada. Então o Tales ele afirmou o seguinte: olha, a arqué, o elemento que dá origem a tudo, é a água. Pouco tempo depois, um indivíduo, discípulo de Tales, o nome dele, Anaximandro de Mileto. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho.
Anaximandro, menino, passa para dentro. Anaximandro, assim como Tales, observou a natureza e, através de seu raciocínio, chegou à seguinte conclusão: olha, para mim, a arqué é um elemento chamado apeiron. Apeiron, que significa ilimitado, infinito, indefinido. Um pouco mais depois, o indivíduo, também pertencente à escola de Mileto, afirmou que o elemento que dá origem a todas as coisas não seria nem a água e nem o apeiron. Seria um elemento chamado ar. Ora, as plantas precisam de ar. Os animais precisam de ar. O ser humano aguenta poucos segundos sem ar. Então, se existe um elemento que proporciona a vida para todos os seres, é o ar. É o elemento primordial. É a arqué para o filósofo Anaxímenes de Mileto. Passando um pouco mais para frente, a gente tem um outro filósofo pré-socrático chamado Xenófanes de Cólofon. Xenófanes, ele vai afirmar que o elemento que dá origem a todas as coisas é a terra. A terra seria o elemento primordial. Se você observar, o mar, ele só existe porque existe terra embaixo. Para Xenófanes, todos os seres são formados a partir da terra. Perceba que Xenófanes talvez não fuja muito da mitologia. Para os gregos, Gaia, a terra, era a mãe de todos os seres. Aí a gente vai ter, não sei se é do tempo de vocês, que assistiram o Capitão Planeta, né? Mas a gente vai ter o Capitão Planeta da Grécia Antiga, que vai ser Empédocles, de Agrigento. Empédocles, ele vai dizer que não existe apenas um elemento que dá origem a todas as coisas, mas existem 4 elementos. Que elementos são esses? Terra, fogo, ar e água. Agora, Empédocles, ele era bem romântico. Ele dizia o seguinte, ó: esses 4 elementos reunidos, eles dão origem aos seres. Agora, quando nesses 4 elementos você coloca amor, eles permanecem unidos. Agora, quando nesses 4 elementos você coloca ódio, eles acabam se desunindo. Então, a arqué para Empédocles é os 4 elementos: terra, fogo, ar e água, mas quando colocado sobre eles o amor, eles se unem. Quando colocado sobre eles o ódio, eles se afastam. Um dos meus filósofos pré-socráticos favoritos é um indivíduo chamado Demócrito. Demócrito, ele é considerado um dos pais da química. Demócrito, ele é fascinante porque há mais de 3.000 anos, sem tecnologia nenhuma, ele afirmou que o elemento que dá origem a todas as coisas é uma partícula chamada de átomo. O átomo, para Demócrito, seria uma partícula invisível e indivisível, que, combinada com o espaço vazio, poderia proporcionar a mudança dos seres. Tudo que é feito de matéria, segundo Demócrito, é feito também de átomo. O átomo é aquilo que dá origem a todas as coisas. Inclusive o pensamento seria formado por átomos. Aí você poderia perguntar: Demócrito, como é, né? Por qual motivo existem objetos, seres mais pesados que os outros? Demócrito diria: ora, nesses seres mais pesados que os outros, nesses objetos, nós temos átomos mais pesados, e nos objetos mais leves nós temos átomos mais leves.
Explicou, show de bola, né? É muito filósofo, né, gente? Eu tô quase cansado. Mas vamos lá. Próximo filósofo, Pitágoras, também muito famoso na matemática. Percebam que quase todos os filósofos pré-socráticos, ou eles vão dar contribuições também na matemática, na física, ou na biologia, na química. Repito, são filósofos da natureza. Se a filosofia estivesse na escola naquele tempo, ela não seria uma ciência humana, ela seria uma ciência da natureza. Pitágoras vai dizer que o universo ele surge a partir dos números. Vai dizer que são os números que são a origem de tudo. Para ele, todas as coisas que existem no universo estão geometricamente onde deveriam estar. Se você observar a Via Láctea, né, o sistema solar, perceba que o planeta Terra ele está na posição ideal para que haja vida. Se ele tivesse mais um pouquinho na frente, não tinha vida, pegava fogo, assim como Mercúrio. Se tivesse mais um pouquinho para trás, não tinha vida porque era muito frio, assim como Marte. Então, para que houvesse vida, o nosso Criador teve que pensar a posição ideal para o nosso planeta. E é justamente nessa posição em que está. Assim como todas as coisas presentes no mundo. Então, para Pitágoras, a arqué, o elemento que dá origem a tudo, são os números. Vamos para o nosso penúltimo filósofo, que é Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, ele também era poeta, e, de acordo com ele, o que dá sentido para a vida, o elemento que dá origem a tudo, se chama mudança. A mudança é aquilo que dá sentido a tudo. O mundo não tem sentido sem as mudanças. Nós não somos os mesmos. A cada dia que passa, nós nos tornamos pessoas diferentes. A cada segundo que passa, a gente se torna pessoas diferentes. Se você observar uma foto sua de 5 anos atrás, você perceberá que você mudou muito, mas não só fisicamente. Essencialmente, você mudou também. A sua pele ficou diferente, o seu cabelo, o seu rosto, tudo muda. Para Heráclito, a mudança é aquilo que dá sentido a tudo. A palavra mudança tem como sinônimo a palavra devir, muito utilizada por ele. O elemento da natureza que simboliza a mudança é o fogo. Em tudo aquilo que o fogo toca, nunca mais volta a ser aquilo que era antes. Mesmo que você reconstrua, nunca vai ser o que era antes. Existe um provérbio que ilustra o pensamento de Heráclito. O homem nunca toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque nem ele é o mesmo e nem as águas do rio são as mesmas. Para encerrar, vamos falar um pouco do filósofo Parmênides, que discordava um pouco do filósofo Heráclito. Se para Parmênides o que simboliza a vida é a mudança, para Parmênides tudo aquilo que é verdadeiro, pelo contrário, não muda. Tudo aquilo que é verdadeiro permanece o mesmo para sempre. Então, se você quer identificar se algo é ou não verdadeiro, se você quer identificar se você merece dar ou não atenção, foque as suas atenções naquilo que não muda. E aquilo que não muda, Parmênides vai chamar de ser ou essência. Então, para ele, a arqué é o ser ou a essência. E aí tem uma frase muito interessante de Parmênides que vai dizer o seguinte, o ser é e o não ser... Aliás, desculpa, dei uma olhadinha aí de novo. O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. Ou seja, o ser é a única coisa que é. Ele é o quê?
é imutável, eterno, verdadeiro. É sobre a única coisa pela qual a gente pode dizer. Do não ser, a gente não pode afirmar coisa alguma. E por quê? Justamente porque ele não é. Ele está no campo da aparência, da falsidade, das coisas que mudam. Tudo aquilo que muda para Parmênides é falso. Somente o ser, aquilo que é eterno, a nossa alma, a nossa essência, aquilo que é verdadeiro, é aquilo que não muda, é aquilo que a gente deve dar atenção. Ok? Então, com essas explicações, que a gente encerra aqui a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar aí em contato. Até mais. Eles não doecem mais. Diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga. Fala pessoal, aqui quem vos fala é Santiago. Iniciando aqui mais uma aula, nosso podcast de filosofia. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco do surgimento da filosofia. Como é que se deu essa quebra com o pensamento mitológico? Como é que as pessoas começaram a pensar filosoficamente? Só relembrando um pouco da aula passada, onde nós falamos aí um pouco sobre mitologia, nós vimos que a mitologia ela é um tipo de cultura, um tipo de religião que foi identificado nos gregos antes do surgimento da filosofia. Estamos falando aí de mais de 3.000 anos atrás. Uma das características da mitologia é que nós tínhamos a existência de vários deuses, que é o que nós conhecemos como politeísmo, né? A crença em vários deuses. A palavra poli significa vários. Agora, na mitologia, assim como em qualquer religião do mundo, nós não temos a necessidade de provar aquilo que você acredita. Deus, ele não precisa descer e aparecer na sua frente para você acreditar nele. Nós acreditamos, né, aqueles que acreditam, acreditamos simplesmente por meio de uma palavrinha de 2 letras que se chama fé. Então a fé seria você acreditar em algo que você não pode ver, mas sabe que existe, você tem certeza. E no caso dos gregos, dedicavam grande parte da vida deles a fazer coisas, a provar a sua fé de diversas maneiras. Esses deuses que os gregos acreditavam, eles não eram como o Deus cristão que nós conhecemos, né? Um Deus cristão que é justo, bondoso e que faz as coisas para ajudar o ser humano. Os deuses gregos, eles também ajudavam os seres humanos, mas eles tinham uma característica que nos aproximava muito deles, né? Os deuses gregos, eles não eram bonzinhos o tempo todo. Eles tanto amavam como odiavam. Eles tanto faziam o bem como faziam o mal. Cientificamente, a gente pode dizer que os deuses gregos, eles tinham características antropomórficas. Eles eram parecidos com os seres humanos, tanto fisicamente como emocionalmente também. Então, né, nós temos aí diversos deuses que vão justificar a existência dos sentimentos, dos fenômenos da natureza e vão justificar também os acontecimentos gerais da vida. E tudo isso sem a necessidade de provas. Uma criança que pergunta à sua mãe de onde vem a chuva, ou de onde vem os raios, ou qual é a origem do sol, ou por que uma semente se torna uma planta, receberá como resposta em todas essas perguntas Deus. A semente ela se torna planta porque Deus ou os deuses permitem, chove porque os deuses permitem,
Tudo acontece porque os deuses permitem.